Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Yuri Belchior e hoje nós vamos falar sobre argumentação. Oi gente, antes da gente começar, já sabe aquele recadinho básico, se inscreve, deixa o joinha, compartilha o vídeo com quem você acha que ele pode ser útil, quem acha que vai gostar do vídeo, enfim. É muito importante esse trabalho para que a gente possa fazer a nossa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. O vídeo de hoje é sobre argumentação. Basicamente sobre algumas formas de raciocínio. A gente já fez um vídeo sobre argumentação aqui no canal, tem um tempinho, mas eu vou deixar ele aqui no card para você poder acessar. Nunca sei se o card fica de cá ou de cá, depende de como fica. Eita, eu me perco todo. Bom, o que é mais importante é a gente fazer uma reflexão sobre a inferência. Então, relembrando o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui de inferência, se você quiser detalhar melhor essa memória, né? Tipos de inferência, tudo isso está nesse vídeo, não se preocupa. Mas, só para a gente lembrar, a inferência é um processo onde nós preenchemos os vazios de um texto. E há vários tipos de inferência, mas o que é mais significativo para nós aqui é que a gente perceba que esses processos de inferência, eles acontecem em toda situação argumentativa. O que é mais relevante para a gente nesse momento, e hoje a gente vai falar sobre isso, é que para o discurso caminhar, para o processo de argumentação acontecer, o discurso ele assume determinadas formas que fazem com que ele consiga progredir, né? Porque afinal de contas, numa situação de argumentação, você precisa provar para alguém algo, alguma coisa, quer convencer essa pessoa de alguma coisa, vamos falar assim de um modo mais geral. Então, para que o discurso possa caminhar, ou seja, para que haja uma progressão nesse movimento argumentativo, que não é estático, hein? Muito importante a gente lembrar disso. Ele é um trabalho de afirmação ou negação ou N outros processos que a gente vai ver, mas o mais importante a gente entender agora é o processo de argumentação e precisa caminhar. Para que ele possa progredir, o discurso vai se revestir de algumas formas, a gente chama de raciocínio, ou seja, são meios como as proposições, as coisas que estão sendo ditas, elas vão se configurar de determinadas maneiras. Nós temos basicamente três formas de raciocínio: a dedução, a indução e a analogia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, não vai dar para falar tudo detalhadamente, porque eu poderia fazer uma aula longa só sobre cada uma delas, para dar todos os exemplos e tudo. Mas já dá para você ter uma noção e conseguir, a partir disso, procurar. Sempre acredito que educação tem uma relação muito íntima com a autonomia. Então, se eu conseguir plantar a sementinha aqui para te ajudar a caminhar nesse momento, nessa parte, eu já vou estar satisfeito com isso. Quando a gente fala em raciocínio, formas de raciocínio, a gente tem que sempre se lembrar que na forma clássica, né, a gente tem algumas regras para poder fazer determinadas proposições. O que é uma proposição? A proposição é quando eu afirmo alguma coisa a partir de um conjunto de dados, né? E eu tenho uma quantidade de regras. Então, as regras clássicas da proposição, das formas de raciocínio, são, primeiro, princípio de identidade. O que quer dizer isso? Eu vou assumir, eu vou falar alguma coisa sobre o objeto, por exemplo, então eu vou ter que tomar um princípio de identidade, ou seja, que A é igual a A. E o que me faz saber que A é igual a A? Ora, é que A tem todas as características, todas as formas, tudo para poder ser considerado A. Por exemplo, metal.
eu vou considerar que metal é um conjunto de elementos da natureza que me fazem perceber que aquilo é um metal, né? Ele tem determinadas características, ele funciona na natureza como condutor de eletricidade. Então, eu identifico a identidade, é muito importante. O segundo princípio é que A não pode ser não A, ou seja, um metal não pode ser um não metal, vamos falar assim, apesar que eu nem lembro direito de química para poder estar falando uma coisa dessa. Mas o importante é que a gente perceba que uma definição, ela não pode ser o seu contrário, ela não pode ser a sua negação. E o terceiro princípio é justamente do terceiro excludente. Ou é A ou é B. Não pode ter uma terceira via na via da conclusão. E agora, para a gente pensar esse domínio das proposições, é muito legal a gente se lembrar do silogismo. Lembra do silogismo? Exemplo clássico quando a gente vai falar de lógica, né? Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. A gente sempre usa esses exemplos, né? O professor de filosofia ensina esses exemplos, matemática também, quando a gente vai estudar lógica, sempre aparece eles. Como que o silogismo acontece? Ele tem basicamente duas proposições e um terceiro elemento, que é uma conclusão, onde você pode inferir, e aí relembrando o processo de inferência aí, né? A partir desses dois elementos. Então você tem uma preposição, outra preposição e uma conclusão que você pode ter a partir desses elementos. Gente, se a gente for considerar as regras clássicas, né, para proposição, nessa parte do silogismo mesmo, tem uma quantidade imensa de regras, tem muitos detalhes, autores como Aristóteles, a gente vai encontrar isso, mas eu não vou detalhar elas todas aqui para vocês. O que é interessante a gente perceber é esse movimento onde, a partir de algumas premissas, eu consigo inferir uma conclusão. Por que isso vai ser extremamente importante? Ora, isso vai ser extremamente importante para a gente poder pensar as três principais formas de raciocínio que a gente tem. São elas: dedução. O que é a dedução? Na dedução, eu vou inferir, a partir de um conjunto de características gerais, uma conclusão particular. Como assim? Então, eu vou, a partir do geral, eu tirei uma conclusão de um elemento específico. Esse é o exemplo da dedução. Ele funciona, mas funciona mais ou menos, porque se a gente não observar as regras de construção das proposições, elas têm alguns limites e a gente pode cair no erro. Por exemplo, eu posso falar que a minha namorada é uma gata. Os gatos miam, logo a minha namorada mia. Não, ela pode até miar de brincadeira, mas ela não vai miar de verdade porque ela é um ser humano, né? E aqui eu estou usando a minha namorada é uma gata no sentido de ela é uma mulher bonita. Então o que a gente consegue perceber? Que essas formas de organização a partir de proposições, de silogismos, elas não funcionam para a linguagem humana. A linguagem humana ultrapassa essa forma de organização do raciocínio, né? A linguagem humana vai muito além do raciocínio. Então dá para você fazer silogismos falsos, tá bom? Isso é muito importante da gente pensar nesse momento. O segundo ponto aí que eu queria falar para vocês é de uma outra forma de organização do raciocínio, que é a indução, né? Ou seja, a partir do particular eu tiro uma conclusão geral. Isso acontecia muito em livros, por exemplo, de mistério, onde o detetive consegue, a partir de detalhes, né, que ele vai colhendo ao longo do tempo, chegar à conclusão de quem é o assassino. Tá? E você pode perceber isso também de uma outra forma. Por exemplo, você pode pensar que João é brasileiro.
Os brasileiros falam português, logo João fala português. Então veja bem, eu considerei a partir de um elemento particular, o João, que ele fala português. Mas se a gente considerar a língua portuguesa, o João pode ter nascido mudo, surdo, e ele não fala português. Ele pode ser um falante da língua brasileira de sinais e não da língua portuguesa, essa que eu estou usando para me comunicar com vocês. Embora seja extremamente importante para a ciência experimental, para poder tirar conclusões e elaborar padrões a partir de determinados grupos, é muito importante que para a construção do raciocínio de dedução, a amostra que eu esteja utilizando seja relevante para o todo. Porque se for uma amostra muito particular, muito fora da linha, ela vai me fazer chegar em conclusões falsas. Então isso é algo extremamente importante de ser considerado. Outra coisa muito importante de ser considerada é que nós temos ainda, alguns autores falam já, numa terceira forma de construção do raciocínio, de organização do raciocínio, que seria a analogia. A analogia, eu tenho de exemplo para mostrar para vocês a seguinte situação. Por que ela pode me levar a alguma questão problemática aí a partir da conclusão? Porque a febre ela pode ser sintoma de diversas patologias, de pneumonia, de covid, de um monte de coisa. Então, só a febre, só esse elemento particular, não me pode fazer concluir que o João está com uma determinada doença. Eu precisaria olhar outros sintomas, um conjunto de sintomas para poder trabalhar e elaborar uma hipótese que fosse minimamente mais assertiva, mais plausível com o quadro do João. Então, quando a gente faz analogia, a gente olha situações particulares e compara elas. Só que as analogias, como eu disse, ela pode também nos levar a conclusões falsas. O que eu quero dizer com isso tudo? Que para o discurso caminhar, ele precisa se revestir de determinadas formas de raciocínio que vão possibilitar a inferência. Entretanto, todas essas formas de organização do raciocínio, elas não são nenhuma delas absolutas, elas são estratégias possíveis, dependendo do quadro que você tivesse servindo ali, do que você vai precisar defender, uma série de coisas, Você pode ver, por exemplo, estudantes de direito verificam isso muito constantemente, em tribunal do júri, qual vai ser a narrativa que o promotor vai sustentar, qual vai ser a narrativa que a defesa vai sustentar. Então, tudo isso faz parte, a gente usa constantemente essas formas de raciocínio e não é só para poder raciocinar nessas coisas da vida e situações muito específicas ou institucionais, não, nem para fazer ciência, nem para você ir para o fórum, mas para você viver. Nós fazemos conclusões, nós fazemos inferência a todo momento e essas inferências elas são processadas, elas vão progredir no nível discursivo por causa dessas formas de organização do raciocínio. Mais uma vez, deixa o joinha, deixa aí a sua inscrição se você está chegando aqui agora e a gente vai continuar em outros vídeos a falar mais sobre argumentação, porque é um tema extremamente importante que pode te ajudar na sua vida em geral, mas também em situações muito específicas, como se você está estudando para o Enem, se você está estudando para um concurso, Tem muitos concursos, tem questão de lógica aí também. Então, é infinitos usos que a argumentação pode ter e o que pode te ajudar na sua vida. Então, fica aqui com a gente que vai ter mais vídeo. Até lá, não deixe de assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui. É muito importante também que você conheça outros vídeos do nosso trabalho, do que a gente tem feito por aqui. Eu sou muito grato por você estar aqui comigo. Tchau!